Eu também passo aí por esses desafios aqui, né, como pastor na igreja local, e eu sempre tentando mostrar para ambos os lados, né? Irmão, olha, tem paciência, vamos mudar isso aqui. Olha, esse estilo de música aqui está impedindo esse outro irmão aqui de entender a adoração. Então, olha, vamos maneirar nisso. Aí chama o outro, irmão, olha, mas não é só do teu jeito que se faz a adoração, né? Vamos maneirar nisso. Então, é Verdade. trazendo um a ceder um pouquinho para o outro, e a gente, foi o que ele falou, se o pastor está olhando e achando que está tudo tranquilo, quando você tem ali, às vezes, 7, 8 culturas dentro de uma igreja, tem algo errado, porque não é Pode tão desconfiar, não tranquilo, é? né? Nós temos desafios que são, às vezes, nem linguístico, nem nada disso que a gente até pautou, mas desafios mesmo da forma de pensar, né? Por exemplo, meus filhos, às vezes eu estou brincando com eles, eu chego, implico com eles, faço alguma coisa, aí eles falam assim, ah, chato. Aí no outro dia a gente estava vendo um vídeo aqui, aí uma senhora portuguesa falou assim, mas é um absurdo. Uma criança chamou a mãe de chata e não sei o quê. E para eles aquilo era extremamente agressivo e para a gente leva num contexto de brincadeira, né? Eu brinco, eles, ah, chato, não faz isso, não sei o quê. Então, às vezes, são pequenas coisas, assim, bem melindrosas. Agora, uma coisa que eu gosto muito na cultura portuguesa é que eles têm franqueza naquilo que eles estão sentindo. Então, assim, eu já tive várias situações desses desencontros que eram simplesmente, vamos dizer, falta de interpretação de um lado ou do outro, e de repente a pessoa portuguesa me chamar e falar, pastor, olha, eu fiquei 2 semanas sem vir, porque eu estava chateado com isso e com aquilo que o irmão falou. E aí eu começar a rir, falar, não, mas quando ele está falando isso, ele está falando por causa disso, disso e disso, não é o que você está pensando. Aí a pessoa, ah, gente, eu estava achando outra coisa. Então, até a forma com que se recebe, né? Às vezes as mesmas palavras, nem estou falando de coisas diferentes, né? Mas as mesmas palavras. E recebe, soa estranho para um ou estranho, né, para outro. Então, esses desafios para nós, pastores, são grandes. Essas necessidades também emocionais, espirituais do imigrante, que foi falado por vocês, né? Não lembro exatamente quem, mas que às vezes tira a igreja, né, como um recurso de, sei lá, talvez de reduzir a saudade, né? Então, não pode ser muito diferente da minha igreja lá do Brasil, ou o angolano, não pode ser muito diferente da minha igreja da Angola, porque eu quero ter um pedacinho da minha casa aqui, né? Mas acaba sendo um pouco desafiador para nós, né, no caso, também para as pessoas que estão participando desse contexto, mas a gente precisa buscar esse senso comum na palavra, né, naquilo que é essencial. E teve um livro, não sei se vai estar aqui, mas é um livro que tá sempre ao pé de mim, quando eu estou falando a respeito disso, eu acho que até em outra live já falei dele, que chama Relacionamentos de Aliança. É do Asher Intrater. Ele é um manual, né, ele até fala aqui, um manual para integridade e lealdade, que vai falar exatamente desse contexto da igreja, viver igreja, né, cuidar um do outro, conhecer um ao outro, sentar à mesa um com o outro. E isso foi o que quebrou, né? A gente, antes de eu conhecer esse livro, a gente tinha já essa mentalidade de botar na mesa e vamos conhecer. Então, foi interessante que a gente começou de propósito um trabalho na igreja, de almoçarmos na igreja. Acabava o culto, a gente ficava para almoçar. E cada irmão leva o seu prato, da sua cultura. Então, chegava lá uma tikka masala, o outro chegava com a feijoada, o outro chegava com bacalhau, e a gente sentava e partilhava daquilo dali. E isso foi uma forma da gente fazer as diversas culturas ali dentro não ficarem naquela questão de uma igreja multicultural, né, mas uma igreja intercultural, né, que ultrapassou essa questão dessa barreira cultural e vive agora a cultura do reino, né? Então a gente aprendeu, vamos dizer assim, aprendeu a cedência, aprendeu a empatia, e hoje o nosso trabalho é, de forma, entre aspas, sistêmica, passar isso para os que chegam, né? Foi que eu acho que o Emanuel falou, de criar de forma intencional um sistema onde as pessoas que estão chegando elas sejam levadas a essa visão. Olha, ok, você tem uma cultura e não estamos dizendo o contrário a isso, mas aqui dentro o que prevalece não é a sua cultura, mas é a cultura do reino, né? Faz A uma gente tem desintoxicação. Hã? É uma desintoxicação.
E a realidade é que acaba sendo mais ou menos isso. Chega até crise de abstinência. Ah, eu tô sem worship! Meu Deus! Aí fica aquela coisa. Mas a gente vai conduzindo. Não, então bota um worship aí para o irmão também não morrer do coração. A gente toca um worship aí. No outro culto, tocando o louvor da harpa, porque tem um irmão que, meu Deus, já está 2 meses sem ouvir o louvor da harpa, ele vai morrer. Então a gente vai conduzindo, né, Que as nem diz reuniões, Emmanuel, vai ficar em agonia. mas a gente Rafael, vai fazendo, né, dessa forma. Vocês têm trabalhado também assim, creio, né?